Boa tarde, eu vou pedindo à medida que vão entrando para, por favor, desligarem o vosso áudio para não termos aqui interferências. Eu gostaria de começar por agradecer a todos os participantes, ao painel de convidados, constituído pela doutora Filipa Marques, pelo doutor Javier Gonzalez, pela doutora Patrícia Conceição, pelo doutor Pedro Ferreira e pelo doutor Pedro Madureira, bem como ao moderador da sessão, doutor Nuno Lourenço, pela disponibilidade em participar nesta mesa redonda virtual, subordinada ao tema Recursos Minerais Marinhos, Conhecimento, Desafios e Oportunidades, organizada no âmbito da comemoração do 46º aniversário da APG e enquadrada no ano temático dos recursos minerais. Esta é uma das últimas iniciativas que desenvolveremos neste primeiro ano temático, que teve como principal objetivo aumentar a consciencialização sobre a importância dos recursos minerais para a sociedade e para o nosso cotidiano. O tema escolhido para o próximo ano temático é a água. Em breve teremos novidades sobre as várias atividades que iremos desenvolver ao longo do ano. Por último, gostaria de relembrar que no final desta sessão iremos desvendar quem são as 12 caras da edição de 2023 do calendário APG 365, como se costuma dizer em inglês, stay tuned. Passo agora a palavra ao Luís Lopes, presidente da APG. Obrigada. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais ao nosso aniversário, ao 46º aniversário. E nesta data não podia deixar de agradecer a todos os que no passado estiveram na situação em que nós estamos agora, na direção, e que sem eles não teríamos ter chegado a este ponto. E referir que a nossa pequena equipa tudo faz para honrar esta memória coletiva e levar a cabo a missão que eles propuseram em 1976. Portanto, como já referi, a nossa equipa é pequena, mas é muito empenhada e tenho que deixar aqui um público agradecimento à Sara Nunes, ao André Nóbrega e à Mónica Sousa, a todos os colegas dos órgãos sociais e, de um modo geral, a todos os nossos sócios que, sempre que solicitados, têm sido excelentes e têm acedido aos nossos apelos e às nossas questões. A prova disso é a mesa redonda que hoje vamos ter, dedicada aos recursos minerais marinhos, que vai ser moderada pelo Nuno Lourenço, que é doutorado em Ciências Marinhas pela Universidade do Algarve, é presidente da direção do laboratório Colab Mais Atlântico e gestor de desenvolvimento de negócios do CEIA, Unidade de Mar e Espaço. Antes foi vogal do Conselho Diretivo do IPMA, consultor geofísico da Partex, trabalhou na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, é atualmente professor auxiliar da Universidade do Algarve, participou em 26 campanhas científicas nacionais e internacionais no mar profundo, das quais em 7 delas foi chefe. Resumindo um pouco, é autor e coautor de 27 publicações científicas e mais de uma centena de publicações em congressos internacionais. Nuno, muito obrigado por teres acedido a moderar a mesa e a todos os colegas da mesa, é um meu agradecimento especial por estarem aqui a dar-nos aquilo que mais precioso têm, que é o vosso tempo. Muito obrigado. Nuno, a palavra é tua, força. Então, boa tarde a todos, espero que me ouçam bem. Boa tarde a todos os que participam, quer aqui no painel, quer a ver a partir de casa. Eu confesso que bastava só o título e eu, quando apresentar os membros do painel, vou fazer a descortesia. O Luís foi pelo currículo fora, mas o tempo é curto, portanto, eu tinha dado só uma referência rápida e vou tentar fazer o mesmo para os estudantes. Antes de mais, gostaria de agradecer à APG e à sua equipa, na pessoa do Luís Lopes, presidente da APG, e da sua diretora executiva, Mónica de Sousa, o convite para moderar esta sessão dos recursos minerais oceânicos, nestas 9ª jornadas da APG, e, inevitavelmente, acho que estamos todos de parabéns, nomeadamente a APG e todos os que praticam esta profissão pelo 46º aniversário da Associação Portuguesa de Geólogos, que também representa a geologia em Portugal. Recursos minerais oceânicos é um tema vasto, é um tema relevante, pertinente, polémico e, portanto, acho que vamos passar aqui um bom bocado a tentar circunscrever diferentes
diferentes vertentes deste problema. Eu confesso que quando estava a preparar esta sessão tive muita dificuldade, ia pondo perguntas atrás de perguntas, à frente de perguntas, porque há muitas perguntas para fazer interessantes e temos um painel altamente qualificado para as responder, mas como disse o Pedro, quando eu discuti um pouco isto, o Pedro Madureira, se calhar precisávamos de uma tarde inteira, portanto 1h30 não chegava, e portanto vamos tentar ser fluidos e sintéticos e abrangentes ao mesmo tempo nas respostas. Portanto, a sessão é agrupada em 3 subtemas, uma agarrada mais ao conhecimento do que é que sabemos sobre recursos minerais, o que é que sabemos sobre reservas nos fundos marinhos, que tecnologias temos, quais são as questões que subsistem e as dúvidas e as incertezas, como é que devemos lidar com elas. Uma segunda sobre regulação, que é qual é o quadro jurídico em que a prospecção e a extração podem ou não ser feitas. O Pedro tem alguma experiência sobre isso e vai-nos falar sobre esse assunto, em particular no quadro da International Seabed Authority. E depois os desafios, quer dizer, este é um assunto polémico e é preciso perceber o que é polémica pertinente, o que é polémica, vou-lhe dizer, impertinente, ou seja, o que é dogma, o que é real, quais são as questões que de facto estão em cima da mesa, porque é preciso minerar no fundo do mar, ou será que é preciso minerar no fundo do mar? Todos estes aspectos vamos tentar debatê-los neste terceiro subtema. Deixem-me apresentar o nosso painel, que é um painel de primeira água. São todos os participantes neste painel têm uma grande experiência na matéria e uma grande experiência operacional no ambiente marinho. Começo pela Filipa Marques, da International Marine Mineral Society, é doutorada em Ciências Marinhas na Universidade de Lisboa, investigadora do IDL, fez um pós-doc na Scotiabank Marine Research Lab, tem uma enorme experiência operacional e um conhecimento muito alargado de recursos associados, nomeadamente a cristas médio-oceânicas. Javi Gonçalves, do Instituto Geológico Mineiro de Espanha, lidera um grupo de geologia marinha, de recursos geológicos marinhos e ambientes extremos, o IGI-Geomar, no Instituto Geológico Mineiro de Espanha. É também um centro associado ao Spanish National Research Council. Vai-nos falar disso, foi coordenador de um projeto europeu do H2020, que é o MindSea, um projeto de bandeira da GeoEra, e é colaborador também do Departamento de Mineralogia e Petrologia da Complutense, na Universidade Complutense de Madrid. Patrícia Conceição é geóloga marinha de formação e trabalha no programa educativo Escola Azul do Ministério da Economia e Mar, em Literacia do Oceano desde 2018. Trabalhou na Faculdade de Ciências e no CODES, Arc Center of Excellence in Ore Deposits da Universidade da Tasmânia, Austrália. Integrou em 2008 a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, onde ainda se encontra, e ajudou a preparar a submissão portuguesa do projeto de extensão. Pedro Ferreira, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, geólogo na Unidade de Geologia, Hidrologia e Geologia Costeira, do LNEG, licenciou-se em Geologia e realizou doutoramento no National Oceanography Center em Southampton, no Reino Unido, em 2007. Investigou petrologia e geoquímica de basaltos na crista médio-atlântica, na região dos Açores, e podia continuar por aqui fora. Pedro Ferreira, espero que não te ofendas comigo, vou parar por aqui na síntese. O Pedro Madureira, grande amigo de longa data, estrutura de missão da extensão da plataforma continental, é professor auxiliar no Departamento de Geociências da Universidade de Évora, doutorado em Geologia, está destacado como adjunto responsável pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, sendo coordenador técnico-científico da adenda à proposta de extensão da plataforma continental de Portugal, submetida às Nações Unidas em 2017. Com particular relevo para esta sessão, é membro da Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos desde 2012. Bem-vindos a todos, meus caros amigos e colegas de painel. Vou tentar exprimir-vos verdades e polémicas. A ideia é fazermos um debate fluido, com parada e resposta, e pedia só aqui a organização para darmos um mote com um pequeno vídeo que o Pedro Ferreira arranjou e que ilustra o início de pilotos de extração, neste caso nódulos polimetálicos, pela Metals Company. Não sei se podem passar o vídeo e depois passamos às perguntas e começamos o debate. Obrigado.
Nodules. Bom, começamos então. Tenho aqui uma primeira pergunta. Embora este vídeo sugira, obviamente, e está muito focado nos nódulos, sabemos que há uma tipologia de recursos que é mais abrangente do que apenas nódulos polimetálicos que se enferram em manganês. Pergunta para... Eu tinha aqui uma primeira entrada. Pergunta para a Filipa. Filipa, para além dos nódulos, que mais recursos estamos aqui a falar para circunscrevermos o tema desta sessão à escala global, para não ter que estar indexados a uma geografia particular, e será que são todos exploráveis da mesma maneira? Há tecnologia para isso? Excelente pergunta. Se nós nos circunscrevemos aquilo que são os recursos minerais do mar profundo no sentido abaixo dos 200 metros, e portanto vamos pondo de parte, por exemplo, os agregados e tudo o que é esperado na zona costeira. Temos os nódulos polimetálicos, a grande sensação do momento, mas que é o revitalizar de algo que já foi muito interessante nos anos 70. Temos os sulfuretos polimetálicos, tipicamente associados a zonas do Rift Médio Atlântico e associados a zonas de crista. E depois temos as crostas, portanto, os nódulos polimetálicos tipicamente a zonas muito profundas, abissais, os sulfuretos polimetálicos associados à zona de crista, portanto, zonas normalmente com vulcanismo recente e menos profundas, e depois as crostas que, dependendo da tipologia, em em montes submarinos, associados também na proximidade das zonas das cristas oceânicas. Portanto, três tipologias principais, se pusermos de parte depois a exploração de agregados em zonas costeiras. Portanto, nódulos, crostas e sulfuretos polimetálicos. E cada um, por ser diferente, tem que ter uma abordagem diferente de estudo, uma abordagem diferente possível, prospecção e depois exploração. Os sulfuretos polimetálicos, tipicamente, portanto, compostos por sulfuretos maciços, estão expostos, portanto, normalmente têm uma cobertura sedimentar que é negligenciável, são muito concentrados, têm um alto teor em metais e estão localizados em áreas relativamente pequenas. No outro lado, no extremo oposto, temos os nódulos polimetálicos, que estão em zonas muito profundas, são umas batatas compostas por uns óxidos de manganês e depois associam uma série de metais críticos de interesse, e que estão em zonas muito extensas, portanto, de várias centenas de quilómetros quadrados. E depois temos as crostas, que são zonas que podem ser, consoante a localização onde estão, vamos ter maior e menor espessura nessas crostas, mas que estão agarradas ao substrato rochoso, portanto, com uma série de limitações à partida tecnológicas para a possível extração, e que, em termos de ocupação, poderão estar, não ocupam áreas tão vastas como os sulfuretos polimetálicos, não ocupam áreas tão bem delineadas como os sulfuretos polimetálicos, estão ali no meio, mas por estarem agarrados ao substrato rochoso também têm uma série de complicações tecnológicas. Obrigado, Filipe. Pedro Ferreira, desculpa, há dois Pedros neste painel. É preciso separá-los. Vimos esta abordagem deste vídeo que tu gentilmente arranjaste, e há esta complexidade de pontos de ocorrência dos diferentes recursos. Na tua ótica, estamos perto da exploração, não estamos perto da exploração no sentido da extração e da mineração? É uma coisa mais para o fim da rua, uma coisa para amanhã? Este vídeo sugere que é para amanhã. É aí que estamos ou não? Qual é a tua perspectiva em termos de, inclusive também com variáveis económicas e de necessidade desses recursos? Bem, realmente este vídeo ilustra, portanto, foi realizado por uma das companhias que neste momento está, enfim, na linha da frente para a exploração, neste caso, de um recurso que é os nódulos polimetálicos, que é, digamos, o recurso daqueles que... Filipe.
a Filipa esteve a referir nos três, portanto, são os nodos polimetálicos, aqueles que estão mais na linha da frente para começarem a ser explorados. E neste momento pode-se dizer que está aí. Este vídeo realmente descobriu há muito pouco tempo, tem um mês, portanto isto foi uma campanha que foi realizada por esta companhia canadiana, da Metals Company, juntamente com uma outra companhia que tem o nome de Allseas. Portanto, estou numa determinada zona do Pacífico, que tem muito conhecida pela extraordinária abundância de nodos polimetálicos, que é a Clarion Clipperton Zone. Portanto, há um mês atrás fez um cruzeiro de um mês e meio, penso eu, e simplesmente foi a primeira vez que conseguiu, numa simples hora, tirar cerca de 1.400 toneladas de nodos polimetálicos que nós vimos ali no fim do vídeo, e que foi uma imagem que realmente fiquei espantado. Muitas destas conversas que muitas vezes acontece na comunicação social, ficamos um pouco sempre com a ideia que isto ainda é um pouco ficção, ainda estamos longe. Não, é realmente algo que me abalou, devo dizer, sinceramente abalou, e a porta está realmente aberta. Esta é, neste momento, o presente. Para além desta companhia, da Metals Company canadiana, existe uma outra também com grande desenvolvimento, que tem o nome de Global Sea Mineral Resources, é uma companhia belga, que tem desenvolvido nos últimos anos robôs de profundidade, com o objetivo de recolher, fazer a mineração desses nódulos de polimetálicos, que anteriormente eram designados por nódulos de manganês. E, portanto, são veículos tipo ROV, com cabo umbilical que liga ao navio que está à superfície, e, portanto, têm feito também campanhas oceanográficas, já realizaram também recolha de nódulos dos fundos oceânicos, também na zona de Clarion Clipperton Zone, só com uma diferença do Metals Company, é que eles recolheram esses nódulos para um contentor que o próprio equipamento tinha, de profundidade, mas não os introduziram, não criaram nenhum sistema de pumping para o topo, portanto, para o navio que se encontra à superfície. Mas antes de continuar com esta conversa, da minha parte a resposta era esta, queria antes de mais dizer algo que é importante, que este tema que hoje estamos aqui a tratar, sobre os recursos submarinos, do mar profundo e do próprio oceano, do mar profundo, sabe-se muito, muito pouco sobre esta zona. E aquilo que se sabe tem fundamentalmente sido restrita à zona das cristas médias oceânicas, onde a grande maioria dos cruzeiros oceanográficos que têm sido feitos internacionalmente e nacionalmente têm sido esse o objetivo. Os seamounts, que são as montanhas submarinas, também têm tido um interesse também particular, muito longe, mas muito longe daquilo que acontece nas cristas médias oceânicas. E agora, o resto do mar profundo é praticamente desconhecido. Esta é a realidade. E, portanto, ao saber-se muito pouco sobre algo, a nossa imaginação e aquilo que nós poderemos julgar ser o mar profundo pode estar muito longe da realidade. Portanto, é, acima de tudo, necessário um grande desenvolvimento no conhecimento do mar profundo. Queria deixar claro, porque acho que realmente isto é muito importante. Só uma nota para todos os que estão a assistir a esta sessão. Vejo que há aqui uma pergunta do Paulo Fonseca, acredito que vão existir mais perguntas. Eu reservei um período no final desta interação para irmos pelas perguntas de quem está a participar na sessão para pôr ao painel e alimentar o debate também como se estivéssemos numa sala e a plateia tivesse um momento de falar. Neste momento não vou fazer, Paulo Fonseca, obrigado pela pergunta, mas faremos no fim. Reconhecendo este desconhecimento, Pedro Madureira, e reconhecendo ocorrências das diferentes tipologias de recursos que existem nos domínios sob jurisdição nacional, na tua ótica, vale a pena Portugal investir em saber o que tem, em fazer prospecção? Não vale a pena? Não seremos competitivos? Qual é a tua opinião, Pedro Madureira? O que é que falta fazer para aumentar o conhecimento neste quadro específico dos recursos, mas também de tudo o que está agarrado ao mar profundo, no quadro da biosfera, de ecossistemas vulneráveis, para ter um conhecimento mais completo? Vale a pena programas sistemáticos? Não vale a pena? Há tecnologia e recursos para ter uma visão abrangente? Tu que tens estado ligado a muitos levantamentos batimétricos, diz-me tua justiça, Pedro Madureira. Obrigado.
Obrigado, Nuno. Obrigado a todos e boa tarde. Bem, eu queria só, muito rapidamente, só comentar algumas das coisas, pronto, que vão sendo ditas. Quer dizer, eu acho este vídeo é de facto uma experiência piloto que aconteceu agora no último mês. É um passo importante, é um passo grande na possibilidade de uma extração futura, mas eu acho que ainda não estamos, quer dizer, ainda não estamos aí. Quando às vezes pensa, isto vai começar, por exemplo, esta companhia, em particular, que tem uma subsidiária que é a Nori, que é subsidiada ou patrocinada pelo Estado ou pela República do Nauru. Quer dizer, às vezes há um receio enorme com as discussões que se passam na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos de que para o ano eles estão capazes de começar a minerar. E eu acho que ainda não estão. Isto ainda é um processo, é um projeto piloto. Aquele coletor que nós vemos ali ainda está longe de estar à escala industrial. É preciso ter em conta que foi a primeira vez desde os anos 70, como a Filipa disse, que houve interesse, quer dizer, já se testou isto nos anos 70 e nos anos 80, mas foi a primeira vez este século que se fez um teste destes com o Raiser, com o tal sistema de trazer os nodos para a superfície. E, portanto, ainda, quer dizer, ainda estamos numa fase, não estamos ainda numa fase de maturidade e eu acho que ainda demoramos algum tempo a chegar aí. Isto só por um lado, só para afastar aqueles fantasmas que isso está já aí ao nascer da esquina. Ainda é mais, de alguma forma, mais risível, infelizmente, quando se pergunta ou quando se pensa o que se passa em Portugal. Não é? Às vezes, nós temos um fundo marinho muito rico e cheio de depósitos e tal, e há muitos interesses. Pois a verdade é que eu, infelizmente, em relação à tua pergunta, tenho a dizer que a gente sabe muito pouco, mesmo muito pouco, sobre os recursos que temos, enfim, nas áreas sob jurisdição nacional. Aquilo que sabemos, que temos ideia de ocorrências, e, enfim, como a maior parte do público aqui está, são geólogos, as ocorrências estão longe de definir uma reserva, um possível depósito, um possível recurso que tenha capacidade para a sua exploração económica. E, portanto, estamos muito longe. E, portanto, em relação à pergunta, e para ser muito concreto logo na resposta, vale a pena conhecermos aquilo que temos? Isso certamente que sim. Acho que para qualquer país, para qualquer Estado, aquilo que é fundamental, enfim, na sua estratégia, no desenvolvimento da sua estratégia, do seu modelo económico, é saber os recursos que tem. Os recursos vivos e os recursos não vivos. E eu também acabei de usar uma expressão de teste, que é os recursos não vivos. O recurso não vivo parece que é um recurso morto. Isso é morto, é mau. E, portanto, o recurso não vivo é logo depreciativo. A gente, quando diz recurso não vivo, fica logo com uma sensação. Isto não deve ser bom. E, portanto, até às vezes sou eu enrapado nesta tipologia, mas pronto, nos recursos minerais, quer sejam os recursos minerais, quer sejam os recursos vivos, todos os recursos naturais merecem ser bem conhecidos pelo Estado para desenvolver uma estratégia, para desenvolver, enfim, um modelo económico que envolva o aproveitamento de certamente alguns deles. Se chegar à conclusão que, enfim, que o aproveitamento de alguns destes recursos é demasiado oneroso ou tem impactos demasiado negativos, ou etc., bem, então depois temos capacidade para tomar uma decisão informada, mas que é baseada no conhecimento que temos sobre a distribuição destes recursos. Isso parece-me fundamental. E assim, já podes passar a bola ao outro e depois podemos voltar a este tema, mas basicamente estamos neste patamar. Sabemos muito pouco. Se merece a pena sabermos, sim, merece a pena saber. Para isso temos de desenvolver muito mais a nossa capacidade operacional, a nossa capacidade de ter no mar, ter mais dias de mar com equipas multidisciplinares e para fazer um trabalho de baseline que continua por fazer ao fim destes anos todos, a verdade é essa. Tático ou estratégico, ou seja, em área grande ou a focar e a tentar saber muito de áreas pequenas? Qual é a tua visão? Eu acho que provavelmente podia ser já focar em algumas áreas estratégicas, diria eu, numa primeira fase, sendo que o objetivo final é ter um descritivo em área o mais generalizado possível, mas eu acho que há áreas concretas que poderiam focar desde logo, as áreas da crista médio-oceânica, as áreas dos grandes montes submarinos, e em particular aqueles de idade mais avançada, mais velhos geologicamente, são suscetíveis de ter crostas, enfim, mais interessantes, mais espessas, e depois as zonas abissais para a caracterização e diminuição de eventualmente depósitos de nodos polimetálicos, e mais uma vez estou a falar disto, do conhecimento minerais, para o conhecimento dos ecossistemas e de todos os recursos naturais que existem no fundo do mar.
pois aí terá que ser campanhas muito mais vastas e provavelmente em associação a estas áreas prioritárias, mas depois envolver também a área para termos uma visão generalizada daquilo que são os ecossistemas e os serviços de ecossistemas que eles prestam. Também só dizer que quando se diz que a gente sabe muito pouco do fundo marinho, é verdade, sabemos muito pouco, não contesto isso é completamente de acordo, mas às vezes quando fazemos aquelas comparações já sabemos muito menos do fundo do mar do que da Lua, isso aí já começa a custar, porque a gente da Lua em termos de mapeamento, é verdade que sim, em termos da morfologia da Lua, provavelmente sabemos com melhor resolução. Agora, quer dizer, a gente conhece muito melhor o fundo do mar, com amostras, enfim, com todos os estudos, com todos o investimento que tem sido feito, do que propriamente a Lua, que, enfim, agarramos lá meia dúzia de vezes e temos meia dúzia de amostras e tal, e portanto temos um conhecimento do fundo do mar muito melhor do que da Lua. Eu acho que o grande desconhecimento ainda que ainda temos, e que também é muito difícil, é na coluna d'água. Porque depois, apesar da dificuldade, é relativamente fácil chegar ao fundo e, enfim, fazer trabalho no fundo. Agora, naqueles quilómetros de coluna d'água em que aí habita, quer dizer, é o maior ecossistema da Terra, aí de facto é difícil fazer uma caracterização sistemática daquilo que se passa. Pedro, só agora um complemento, uma pequena resposta àquilo que acabaste de dizer. Na altura, não sei se recordam, quando houve aquela queda daquele avião, o MH370, junto à Austrália, da Malaysia Airlines, houve uma notícia que me surpreendeu e que dizia simplesmente isto: o processo de procura deste avião teria sido muito melhor, teria tido muito melhor começo se ele tivesse sido perdido em Marte, que está substancialmente mais bem cartografado que os nossos fundos oceânicos. Quando eu disse isso, dizia neste sentido. Os mapas, agora já não é da Lua, agora já é de Marte, portanto já subimos até um grau. Não, e estou completamente de acordo contigo. Aquilo que passa para o público em geral é esta sensação que a gente sabe muito mais da Lua do que do fundo do mar, e isso não é verdade. Em termos de cartografia, sim, é um Meus facto. caros, vou exercer o direito de censura do moderador. Sim, desculpa. Desculpa, é porque a culpa foi minha. Eu diria que ambos têm a razão, porque em termos cartográficos e morfologia e de conhecimento, o Pedro Ferreira tem toda a razão, temos 15% de mar sistemático coberto, em termos de amostragem e conhecimento físico. Eu sei que vocês dois concordam, por isso é que eu estou a exercer o meu direito de censura. Do ponto de vista da amostragem e por aí fora, é verdade que conhecemos muito mais do fundo do mar do que de Marte, em termos de recolha de amostras, em volume, em variação e por aí fora. Deixa-me focar aqui com bem-vindo, Javier. Vamos mudar de escala e fazer um zoom out para os mares europeus. O Javi foi responsável por um projeto de avaliação de recursos minerais nos mares europeus, o MindSea, e era interessante saber que coisas encontraram, que conclusões tiraram. Eu confesso, Javier, que não sei se o projeto já terminou ou não, peço desculpa por isso, não pude verificar, mas fala-nos um pouco sobre o projeto. E bem-vindo, hombre. Obrigado, Nuno. Obrigado a Pillí por la invitación. Disculpa que fale en castellano. ¿He asumido portuñol o castellano? Como quieras. Espero que se me entienda. Muchas gracias, obrigado por esta invitación a compartir el panel con colegas y amigos de Portugal que hemos trabajado en muchos proyectos juntos y estamos muy contentos de los resultados de nuestro trabajo juntos. El proyecto MindSea ha sido un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea para conocer la metalogenia y para conocer la distribución de todos esos recursos minerales de los fondos marinos de Europa. Tengo aquí algunas imágenes que querría, si puede ser, compartir momentáneamente alguna de ellas para que veáis un poquito cómo son, si puede ser. Tenta, vamos testar. No sé si se ve. Sí. Se ve la imagen. Bien, en esta imagen es el resumen general de lo que hemos obtenido de depósitos minerales submarinos en los mares europeos. Como veis, hay una distribución muy heterogénea
Hay zonas que están cubiertas por depósitos de costras de ferromanganeso ricas en cobalto, como ha comentado Filipa, o de sulfuretos, ¿no? en la crista oceánica, o de costras en los montes submarinos, o nódulos polimetálicos en zonas de llanuras abisales. En el proyecto hemos tenido partners de los servicios geológicos europeos, pero también del Instituto del IPMA de Portugal, ¿no? del Mar y la Atmósfera de Portugal, y también hemos tenido otros partners de Estados Unidos, de Rusia también. Y todos ellos han contribuido a hacer estos reports, estos informes sobre los minerales submarinos en Europa. Aunque parezca sorprendente, los mapas que hemos hecho en este proyecto han sido la primera compilación metalogenética a nivel europeo que se ha hecho, no se había hecho previamente, y esto pues nos ha hecho descubrir pues gaps de información. Por ejemplo, que hay zonas marinas que están muy desconocidas, por ejemplo las intraplacas oceánicas, ¿no? Las zonas que están entre las cristas oceánicas y las islas, por ejemplo Madeira o las Islas Canarias, están muy desconocidas. Tenemos unos gaps de información muy grandes sobre los posibles depósitos minerales que pueda haber allí, ¿no? U otras zonas de la cresta medioatlántica. Vosotros conocéis perfectamente que en Portugal, en torno a las Islas Azores, hay cientos de kilómetros de cresta oceánica que es muy difícil de explorar, que es muy complejo y que puede haber potenciales recursos submarinos, ¿no? Hemos encontrado pues muchas zonas donde falta información y recursos de los que no tenemos la suficiente información. También hemos hecho mapas. Os voy a mostrar otro, a ver si puedo mostraros otro mapa diferente. Este mapa creo que se ve, ¿verdad? Es un mapa de la metalogenia. No, Javi. ¿No? Ok, dejar de compartir y intento compartir nuevamente. A ver si ahora sí podemos ver. Es que tengo que ir compartiendo uno a uno. Sí. En este mapa, quizás ahora sí. Sí. Bueno, aunque salga en unas pequeñas dimensiones, podéis ver el mapa metalogenético que hemos compilado para costras de ferromanganeso y fosforitas. Estos dos tipos de depósitos minerales muchas veces aparecen asociados, y si podéis ver en los márgenes continentales de Portugal y de España son muy abundantes. En los montes submarinos, los bancos, los altos submarinos son zonas con un alto potencial, y hemos ya determinado una serie de zonas que podrían tener un potencial para exploración futura, como ha dicho Pedro, ¿no? Hace un momento, ¿no? que es interesante para los países conocer lo que tenemos. Es muy importante saber, el conocimiento es la base también de la protección medioambiental, porque si no conocemos lo que tenemos en nuestros fondos marinos, es difícil saber dónde vamos a poder o no realizar una explotación minera submarina, y si va a ser sostenible o no va a ser sostenible medioambientalmente hablando. Entonces, bueno, este es otro de los mapas que quería mostrar, y el último que os muestro, para no ser muy pesado con el tema de los mapas, es este, en el que podéis ver, hemos hecho un análisis de datos con GIS. Entonces, hemos utilizado diferentes variables geológicas, pero también de tipo oceanográfico, de tipo distancia a la costa, pendientes del fondo marino, etcétera, etcétera, para determinar áreas que podrían ser predictivas para la exploración de nuevos recursos, ¿no? Estos han sido algunos de los resultados del proyecto. Mapas metalogenéticos, mapas de los recursos, mapas de predictividad o potencialidad, pero también hemos analizado lo que son los informes que a nivel global también la Autoridad de Fondos Marinos hace para la evaluación de recursos, o los reglamentos que existen a nivel global para la exploración y potencial explotación de estos recursos, ¿no? Que supongo que hablaremos más tarde de ello. Y en definitiva, lo que hemos concluido con el proyecto Mind the Sea es que, primero, hace falta mucha más inversión económica en Europa para conocer qué tenemos en nuestros fondos marinos, qué minerales hay y qué ecosistemas están ligados a esos recursos minerales. No debemos olvidar que esos fondos marinos son geología, pero tienen una biología asociada. Y sin
geología no hay biología. Eso también tiene que quedar muy claro, que los dos están unidos y que tenemos que conocer bien los dos. Y después hemos sostenido estos primeros reports, estos primeros mapas que nos permiten analizar en más profundidad en el futuro con nuevos proyectos las zonas, ir a zonas concretas a hacer targets de investigación y también ver dónde nos faltan muchos datos y deberíamos explorar para obtener nuevos datos. Y esto es más o menos lo que os querría transmitir del proyecto Mind the Sea, que ya ha acabado en octubre del año pasado. Pensas haver continuidade numa iniciativa europeia sobre o Mind the Sea? Vai haver continuidade? Sí, bueno, la Comisión Europea nos ha financiado un nuevo proyecto a los servicios geológicos europeos, en el que también está el Instituto de Mar y la Atmósfera de Portugal y el INER, en el que vamos a dar continuidad a todos estos mapas, a todas estas bases de datos, las vamos a mejorar, vamos a intentar cubrir gaps de información y va a tener una parte especial exactamente de los depósitos marinos que va a tener una duración de 5 años y ha comenzado en septiembre de este año. Obrigado, Javier. Eu acho que é consensual a questão de que a informação estruturada e compilada para suporte à decisão e para a transparência neste processo é crítica e é fundamental. E para isso é preciso, para além de recolher informação, fazer experiências no terreno, em laboratório, por aí fora. Esta pergunta é para todos, gostava de ter a opinião de todos vocês, a começar na Patrícia Conceição, que ainda não falou, está a ser prescrito e portanto agora é chamada aqui à colação. Tem a ver com o seguinte, durante muito tempo tentou-se estudar os impactos da mineração, muito em trabalho de laboratório, em coisas de ecotoxicologia, por aí fora. Quando finalmente se tenta fazer um piloto de mineração para ver esses impactos no terreno, foi de bradar aos céus, houve reações fortíssimas de algumas ONGs, entre as quais o Greenpeace, isto no Pacífico. Na vossa opinião, acho que é consensual, não sei se alguém for contra isso, diga. Claro que tem que se evocar sempre o princípio da precaução. A questão é como é que vocês leem o princípio da precaução, como é que vocês entendem nesta temática o princípio da precaução e o que é fazível ou não fazível para tentar mitigar as variáveis não conhecidas da mineração, que no mar ou foi muito confinado em pequena profundidade e no mar profundo nunca aconteceu. Patrícia, queres dar a tua opinião? Depois gostava que todos se pronunciassem sobre o assunto. Sim. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que a mineração em mar profundo nunca foi feita e, como tal, é algo que levanta logo desconfiança, especialmente porque o mar é visto como algo, bem, faz parte, é muito importante no sistema terrestre, mas depois tem uma imagem um bocadinho idílica, não é? De intocável, que não se pode mexer. E traz também muitas vezes aos humanos uma sensação de calma, de paz, de que é de onde pode vir o bem-estar humano, o que até a certo ponto é verdade. Mas eu acho que sem testes, sem pilotos, não podemos negar nunca algo que pode ser feito, especialmente se compararmos com o que é feito já atualmente, não em mar profundo ou não no mar, mas em terra, não é? E eu acho que muito da negação logo à partida que existe em relação à mineração no mar profundo tem a ver com, basicamente, haver muito pouca informação sobre a necessidade que existe, ponto final, para a sociedade humana, da mineração, das minas, e também com o total desconhecimento do que é feito em todo lado e em terra também. Indo um bocadinho mais para a tua pergunta, é óbvio que o princípio da precaução tem que ser utilizado, mas enquanto não houver efetivamente pilotos feitos, algo prolongados no tempo e com um estudo associado de impactos
verdadeiramente feito in situ, não vamos poder dizer que os impactos são maiores ou menores que noutros sítios. Portanto, eu acho que não podemos avançar às cegas, mas temos que testar, senão não vamos conseguir nunca perceber o que é que pode vir da mineração de mar profundo. Eu posso adicionar um bocadinho, agora que falaste no in situ, eu acho que aí é fundamental. Uma das grandes preocupações tem a ver com as plumas. Não as plumas no sentido geológico da coisa, plumas hidrotermais, naturais, mas de plumas provocadas pela movimentação de equipamento. E grande parte dos estudos, até há pouco tempo, eram feitos com base em modelos, e os modelos depois usavam as partículas, mas as partículas que estão a ser modeladas não representam, na realidade, os depósitos que poderão ser minerados. Explorados. Surgiram, de uma pesquisa rápida, nos últimos 2 anos saíram 2 artigos, e um deles é de 2022, em Alô? Eu peço desculpa, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu deixei de ver a todos. Sim, e eu também perdi toda eu a também, gente. acho que foi geral, Logo Okay, agora ias trazer uns papers à colação, Filipe, desculpa lá. Não, mas queria só dizer que foi feito agora um teste in situ, portanto, aquilo que nós precisamos fazer e que verificou que há uma série de parâmetros que não estão a ser considerados devidamente na modelação. E que depois isso tem implicação para tudo o resto. Portanto, é muito importante os modelos e os receios relativamente à dispersão de plumas têm que ser colmatados com estudos in situ e para aquele material, porque uma pluma gerada por uma movimentação de maquinaria numa planície abissal, na CCZ, vai ser uma planície abissal diferente, por exemplo, numa zona perto da Madeira, o tipo de partículas é diferente e vai ser muito diferente numa zona com mineração hidrotermal nas cristas. Portanto, in situ, estudos piloto in situ, para corrigir e para parametrizar aquilo que será a modelação. E depois, a partir daí, faz a modelação e já se consegue ter algum grau, ou diminuir o grau de incerteza. Mais alguma opinião, caros membros do painel? Eu acho que isto, realmente, o que se está a passar neste momento é a primeira vez que há uma preocupação ambiental tremenda. É a primeira vez que, antes de começar a iniciar a exploração de um recurso, está a ser feito, ao mesmo tempo, estes estudos de impacto ambiental. Se nós procurarmos em diferentes fontes de informação, é muito visível ver os artigos, é claramente visível os artigos que são escritos pela comunidade biológica e aqueles que são escritos pela comunidade geológica. Mas eu agora, verdadeiramente, o que eu acho, e é aquilo que a Filipe estava a dizer, desde há 2 anos para cá, não é 1 nem 2, várias das missões que têm sido feitas têm sido tendo sempre um acompanhamento de uma comunidade biológica que vai estudar não só as plumas, mas também tentar retratar, antes de começar a mineração, tentar retratar os dados de base do ambiente que ainda não foi alterado, e portanto eu penso que está a haver perfeitamente, não é nada perfeito, mas está a haver realmente uma conjugação de esforços, quer da parte da geologia, quer da parte da biologia, para se conseguir um avanço de conhecimento e ver as multiplicações que uma coisa possa ter noutra. Já agora deixa-me só dizer uma coisa antes de passar a palavra aos outros, por causa do que o Pedro acabou de dizer, que é a primeira vez que estamos a começar algo do ponto zero, quase. E isso, eu agora já não trabalho como geóloga há algum tempo, trabalho na divulgação. Uma vez geóloga, sempre geóloga. Isso. É verdade, é verdade. A primeira coisa que eu digo sempre é, a minha formação é de geologia, mas a verdade é que trabalho muito na divulgação e sendo a primeira vez que estamos a começar uma atividade de exploração num ambiente diferente, se calhar é a oportunidade que temos de fazer as coisas de uma forma um bocadinho mais certa ou mais correta, tendo todos
os dados na mão para tentar minimizar, sabemos que não há exploração sem impacto, mas tentar minimizar os impactos. E algo que me deixa desconcertada é a noção de que não se pode tocar, quer saibamos, quer não, quer seja benéfico ou não. E pronto, e é isso. Uma vez que vamos começar, talvez seja a oportunidade que temos de fazer as coisas mais bem feitas. Alguém quer mais dos membros do painel quer intervir? Disculpa. ¿Yo o tú, Pedro? Tú, Javi. Ok, obrigado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Patricia como Filipa y Pedro. Estamos ante un reto, es un challenge, ¿no? Un reto muy importante para la humanidad porque el océano es una pieza clave del sistema terrestre y yo pienso que ahora viene el trabajo en el que tenemos que experimentar, tenemos que hacer los pilotos en determinadas zonas con todos los diferentes tipos de recursos, porque cada uno, como ha comentado Filipa, va a generar unos impactos diferentes, afecta a unos ecosistemas distintos. Y también una parte importante que tiene que ser, pienso, es la restauración del espacio. Es decir, que se haga un protocolo que permita también, una vez que se ha hecho la explotación minera, la restauración del espacio minero. Es decir, por ejemplo, hay zonas donde se han hecho ya experimentos con nódulos polimetálicos, situando en la zona del fondo marino donde estaban los nódulos, objetos para que los organismos bentónicos se vuelvan a instalar sobre ellos. Hay que conocer bien si se puede volver a restaurar el medio de alguna forma, para que de alguna forma, aunque ya hayamos retirado de allí los metales críticos, los metales estratégicos, podamos restaurar el medio. Y ahora yo creo que es el momento en el que la Comisión Europea y los países deben financiar proyectos en esta vía. Pedro. Sim. Além, quer dizer, concordar com tudo o que já foi. Por um lado, nós não podemos dizer, por um lado, que não existe conhecimento suficiente e, portanto, não sabemos que impacto é que vai ter, e depois recusar fazer testes conhecidos, que são aqueles que nos permitem ter o conhecimento de base para saber se podemos avançar ou não. Sendo que cada vez que há outros testes, parecem sempre, de facto, os ativistas com aquele cartaz do Stop Deep Seabed Mining, no fundo estão a dizer parem uma atividade que ainda não existe. E isto é preciso também nós termos em conta que esta atividade ainda não existe. Não há ninguém a fazer mineração no mar profundo. Há a nível junto da costa, mas no mar profundo ninguém está a fazer. E portanto, quer dizer, não podemos jogar com estas duas coisas, que é por um lado dizer que não há conhecimento e depois impedir que esse conhecimento seja adquirido. Depois, em relação àquilo que, por exemplo, que a Patrícia estava a dizer, sim, há este imaginário que o mar é aquela coisa que não se pode tocar. Bem, mas o não se pode tocar, aquilo que se faz, por exemplo, ao nível da intervenção no fundo marinho, com a pesca de arrasto fundo, e pronto, e aí não teremos, em alguns casos já estamos no domínio do mar, mas às vezes estamos no domínio da parte costeira, que ainda é mais, direi eu, eventualmente mais suscetível a causar impactos muito maiores, porque estamos muitas vezes na zona fótica e, portanto, um nível de impacto muito maior. Estou convencido que qualquer mineração que exista no fundo do mar vai estar sempre muito longe de afetar em área, de afetar, ter um impacto no ambiente marinho tão grande como uma pesca de arrasto tem, que é feita há décadas, todos os dias, em muitos locais do globo. E, portanto, é isto também a ter em conta. Em relação à tua pergunta, que era o que é para nós o princípio precaucionário. O precaucionário, quanto a mim, não impede a ação. O que é preciso fazer é, cada vez que vamos fazer, por exemplo, um teste piloto deste tipo, temos que ter, de facto, como alguém dizia, já não sei se foi o Pedro, uma equipa multidisciplinar que também se preocupa em conhecer exatamente qual é que é os impactos que isto vai ter no ambiente marinho. Portanto, o que temos é ter um plano de gestão ambiental e, sobretudo, monitorização, muito apertado, muito robusto, que nos permite entender os impactos que estamos a ter
se são suscetíveis de causar um dano irreversível e grave, e aí sim temos que aplicar o princípio precaucionário, temos que parar a atividade, não o podemos fazer até conseguir reduzir isso, mas aquilo que é fundamental é ter este programa de gestão e de monitorização ambiental e ter enfim, latitude para ser adaptativo, né? Em função dos que vamos acumulando, temos que tirar consequências sobre aquilo que vamos adquirindo e tentar sempre, por um lado, evitar os impactos e depois, nos que não conseguimos evitar, mitigar, reduzir, fazer aquela hierarquia de impactos, de gestão de impactos que é fundamental. E para mim isso é que é o princípio precaucionário, ter atenção, de facto, a todo esse sistema. Ok, Pedro, mantém-te em linha porque tu tens estado ligado muito ao Legal and Technical Committee da ISA, do International Civil Authority, e acaba por uma ter a ver com a outra. Portanto, se reconhecemos que não sabemos alguns impactos, mas estamos a criar mecanismos de regulação da atividade de prospecção e de exploração de diferentes tipologias de recursos, eu gostava que tu falasses aqui ao painel e a todos os que nos ouvem sobre qual é o quadro regulatório que está. Qual é o ponto de situação? Ao fim e ao cabo, tu tens acompanhado isso, nos podes, mas assim, de uma forma breve, situar um pouco sobre qual é o quadro de regulação, eu sei que mais associado até à prospecção de diferentes recursos, e depois uma opinião, esta para o Pedro, mas para todos, começando no Pedro e na Patrícia, que é, sendo os oceanos um património comum da humanidade e sabendo que há uma redistribuição equitativa à luz da Convenção dos proventos, é um quadro claro, aceito por todos. Como é que vocês veem a questão da declaração da Árvore de Pazos sobre o património comum da humanidade e dos recursos contidos, neste caso? São duas perguntas numa, e eu vou-vos pedir a ti e à Patrícia, e depois se alguém quiser contribuir é bem-vindo, que o façamos em 10 minutos. Aqui está o desafio. Então, muito rapidamente, o que existe ao nível da autoridade para já são regulamentos para a prospecção. Para os nódulos foram emitidos, eu sei, adotados em 2001, para os sulfuretos polimetálicos em 2010 e para as crostas de manganês em 2012. Os contratos de prospecção atribuídos pela ISA são atualmente 31, sendo que há um deles, o Brasil, por razões da área que estava a estudar, incluiu na sua plataforma continental e, portanto, vai passar a 30. São 30 contratos de prospecção, diferentes entidades, umas públicas, outras privadas, sempre patrocinadas por países que são Estados-membros da autoridade e que ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Os contratos de prospecção duram 15 anos, portanto, aqueles que foram emitidos em 2001 já foram alvo de 2 extensões, depois por períodos de 5 anos, e a autoridade está atualmente a discutir os regulamentos para a exploração comercial. Portanto, isso é uma coisa que está em discussão no Conselho da ISA, pelos vários Estados-membros e também por todos os observadores, stakeholders que participam na discussão e participam na redação do documento. E eu acho que são regulamentos que são bastante exigentes do ponto de vista do desempenho que terão que ter para a monitorização dos impactos sobre o ambiente marinho que vão ter, mas é uma coisa que ainda está em curso e, portanto, não sabemos ainda quando é que eles, enfim, estarão preparados. Em princípio, deveriam estar preparados no verão de 2023, mas, enfim, isso ainda é discutível. Sobre o património comum da humanidade, pois eu acho que isso é um grande feito da Convenção. A Convenção foi ratificada por 167 países, ou 166 mais a União Europeia, portanto, enfim, muito aceito do ponto de vista geral, na generalidade dos países. Há alguns Estados que fazem muita falta, que não ratificaram a Convenção, os Estados Unidos da América, que contribuíram muito para a discussão e contribuem, estão sempre ativos na discussão destes regulamentos ainda hoje. Mas é um grande alcance da Convenção e eu acho que toda a gente se revê nesse grande alcance. A distribuição equitativa é de facto aquilo que se venha a acontecer, mas que também não se reduz só aí, também diz a Convenção, o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos, naquilo que é o Fundo Marinho Internacional, sob gestão da ISA, da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, deve ser feita para o desenvolvimento dos Estados mais desfavorecidos, aqueles em desenvolvimento. E, portanto, isto também permitirá o acesso de metais a alguns países
que não os têm, que não têm capacidade para os ter, para os desenvolver, os seus recursos, e, portanto, também é mais do que só a distribuição equitativa. A distribuição equitativa vai ser um desafio muito grande para a autoridade, porque a verdade é que quando pensamos a distribuição equitativa, bem, pelos países, será difícil fugir do número de habitantes, não é, dos países, porque, enfim, é aquilo que é mais objetivo. Depois, enfim, por aqui outras variáveis, mas começará sempre a tornar isto mais subjetivo. Este exercício vai-se chegar à conclusão que quem vai largamente beneficiar sobre essa distribuição equitativa é a Índia e a China. E pronto, e às vezes os pequenos países, aqueles que têm 10 mil habitantes, ou 15 mil habitantes, ou 100 mil habitantes, como as pequenas ilhas do Pacífico, ficam assim um bocado, epá, mas nós andamos há tanto tempo à espera disto, e isto, em termos desse retorno, pode não ser assim tão importante. Portanto, esse desafio vai ser muito grande, apenas a mensagem que reduz aí, reduz no acesso aos minerais, reduz no capacity building, de haver a possibilidade de facto, formar pessoas, de desenvolver tecnologia, de constituir centros de inovação que possam interagir e que possam interferir nesse tipo de atividade. E, portanto, eu diria que é muito mais alargado do que apenas a distribuição equitativa dos dividendos que resultem desta exploração comercial. Pedro, só uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho, que é, essa distribuição que tu estás a falar, isto tem a ver com uma royalty, ou royalties que as empresas terão que pagar à ISA. E a ISA fará a sua distribuição, é isso? É isso. Está definido qual é a percentagem de royalties? Já há alguns valores em cima da mesa para isso? É aquilo que ainda está em discussão. A Convenção do Destino, a Convenção, por um lado, define as percentagens para aquilo que são os recursos na plataforma continental para além das 200 milhas, sobre o artigo 82 da Convenção, e, portanto, há quem pense que as percentagens deveriam ser semelhantes e que vão até 7%. Aquilo enfim, é progressivo e ao fim de alguns anos termina nos 7% de royalties. Também ainda existem, por exemplo, muitos países do grupo africano, ou o grupo africano no seu todo, que ainda considera como possível e desejável, para além das royalties, também aplicar uma taxa sobre os lucros. E aqui o grande problema e a grande dificuldade é que a jurisdição da ISA termina quando os recursos saem do Fundo Marinho Internacional. O navio vai entrar na jurisdição de um Estado costante, e aí é difícil, quer dizer, é difícil manter a monitorização em toda a cadeia de valor para depois poder taxar os lucros daquilo que resulte fundamentalmente do processamento desses metais, porque os lucros estarão fundamentalmente aí. E isso pronto, mais uma vez, é uma coisa que está em discussão, não se sabe qual é que vai ser a conclusão, que é que a ISA acabará por adotar, se é um regime misto, royalties mais taxas sobre os lucros, royalties certamente porque é aquilo que é mais fácil de gerir, mas é uma coisa a acompanhar e ver o que é que resulta da discussão. E não te parece demasiado pouco 7% para royalties, para uma coisa que é considerada um património da humanidade? Não te parece ser um valor extremamente residual? Eu fiquei um pouco surpreendido com esse valor. Quer dizer, eu na verdade, pois em termos de royalties, eu não sei bem, há aqui alguns dos nossos espectadores que têm muita experiência sobre isso, mas eu até diria que em muitas minas e em muitas atividades mineiras, os royalties que são pagos com base naquilo que é extraída é até inferior. Sim. Depois, a taxa sobre os lucros costuma ser uma percentagem. Exatamente. Sim. Pode ser bastante alta, mas a percentagem de royalties, eu acho que 7% não choca. Mas estamos a falar do património da humanidade, é diferente, não é propriamente... A situação é só essa que eu quero dar o peso. É verdade, estamos a falar do património comum da humanidade. Eu se querem que vos diga, e desculpem atalho de foice, porque mais uma vez vou usar o meu direito de censura, há duas questões que me preocupam igualmente nesta questão, para além da percentagem do valor, que é os Estados que não são parte da Convenção, nomeadamente os Estados Unidos, e os direitos e a salvaguarda, até por capacidade e manpower, e outros questões da estrutura social de pequenos Estados em desenvolvimento e que têm uma posição negocial a partir de muito mais deficitária. Mas todas essas questões, como vimos pelo Pedro, estão a ser ainda acalculadas e discutidas, certo? Certo. Deixa-me só acrescentar que eu simpatizo completamente com isso, quer dizer, estamos a falar do património comum da humanidade, mas também temos de ter em conta que é uma atividade industrial, comercial, quer dizer, e se não houver um determinado incentivo, ela nunca será feita. Certo.
Bom, nós vamos mais ou menos então. Mónica, isto é para fechar a sessão, fecha às 6h30, correto? Portanto, tem começado um pouco mais tarde. 6h30 mais 5 menos 5, como é habitual no nosso tempo. Muito bem, então entrávamos para a terceira, para o terceiro subtema. Aqui eu acho que acaba por ter a pergunta inicial para este subtema é: porquê é tão polémico? Porquê é tão visceral nas reações que estabelece e porquê é que não permite um espaço de debate mais sereno, em que as causas são expostas? Porquê é que, na vossa ótica, a questão da mineração está tão nos extremos das argumentações e há muitas vezes dificuldade de convergir para uma discussão um pouco mais racional? E, portanto, subjacente a isto, eu faço-vos a pergunta: porquê é que queremos minerar no oceano? Qual é a vantagem de minerar no oceano? A segunda é: até que ponto é que as pessoas e a comunidade têm consciência do que é minerar em terra? Eu posso fazer várias em suíte, porque o tema é sempre o mesmo. Porquê é que a Europa acha que pode extrair recursos de todo lado, mas não pode haver minas na Europa? Estão a ver, todas estas questões, a mim o que traduzem e o que me revelam é um total desconhecimento da necessidade que as pessoas têm, não tens, numa primeira análise. Quando eu digo as pessoas, é as economias desenvolvidas, a assimetria total entre aqueles que sofrem e muitas vezes são explorados e aqueles que beneficiam dessas matérias críticas, e portanto eu posso fazer perguntas e apontar, aliás era isso que estava no guião, mas abro completamente nesta fase ao painel, para que vocês me digam, porque é que acham que é preciso minerar no mar? Quais são as razões objetivas e obviamente suponho que me vão falar de economia circular e outras, uma comparação sobre os impactos no mar e em terra do que é expectável e conhecido, porque é que a reação é tão adversa, e porque é que a terra aparentemente pode ser só para conservar, mas o mar tem que ser para preservar a condição pristina. Qual é a vossa visão sobre isto? Eu começava pelo Ravi, por acaso tinha aqui como primeiros Pedro e Filipe, mas esta parte um pouco é a autogestão do painel, podem começar a falar. Então, mas é o Ravi ou sou eu? Sim. Pode ser tu, estava já incluído. Então vou tentar ser sucinta. Se acho que faz sentido irmos fazer a mineração no mar, não sei. Não sei porque não sabemos, voltamos ao princípio, não temos conhecimento suficiente e é preciso fazer estudos in situ. Se acho que estamos numa situação ainda agora, principalmente agora onde a dependência energética já é a frase do dia, nós temos que pensar seriamente numa transição energética e temos que chegar a mensagem às pessoas que uma transição energética requer o uso de determinados elementos críticos que não caem do céu. Estes elementos críticos que nós estamos a usar para os painéis solares, para os carros elétricos, para tudo e mais alguma coisa, vêm de exploração mineira. Agora temos que pensar que tipo de exploração mineira é que nós queremos e onde e sob que regulações. E aí entra a questão do porquê que as pessoas são tão avessas à questão do mar. Não é só do mar, nós tivemos recentemente uma luta de guerreiros do teclado sobre as explorações de lítio, com uma enorme desinformação relativamente aos processos, de como é que se funciona a prospecção mineira e a exploração e como é que funciona o ciclo de uma mina desde a abertura até ao encerramento de uma mina e o que é que isso obriga em termos de estudos de impacto ambiental. Há uma enorme desinformação naquilo que é a obrigação de uma empresa, principalmente empresas que estão listadas na Bolsa, as obrigações que eles têm de cumprimento de uma série de regulamentos, as pessoas não têm noção, portanto há aquela cultura do mas eles vão fazer tudo mal, essas empresas multinacionais são isso e são aquilo, e não têm noção das responsabilidades que essas empresas têm e que muitas delas funcionam bem quando estão a atuar em países onde há regulamentação correta. Portanto, primeiro que tudo, conhecer, perceber se vale a pena ir ao mar ou não. O mar, a exploração no mar e a mineração no mar terá algumas vantagens à partida e terá algumas desvantagens, sendo que, mais uma vez, sem o conhecimento não sabemos. Quais são as vantagens? Não temos uma enorme massa de rocha acima do depósito que nós queremos explorar. Uma exploração mineira em terra, à partida temos centenas e centenas e milhares de toneladas de rocha que temos de tirar, que não servem para nada, até chegarmos ao local onde está o minério. E nesse local onde está o minério, por exemplo, numa exploração a ouro, por exemplo, vamos ter 6 ppm, já é o cut-off, para tirar 6 gramas de ouro, vamos ter que tirar 1 tonelada de rocha. Portanto, essa tonelada de rocha é posta no monte e não é utilizada.
Portanto, as pessoas têm que ter essa informação e daí também o papel importante dos jogos espalhar essa mensagem para as pessoas perceberem que, por exemplo, em termos de desperdício, uma putativa exploração no fundo do mar não terá esse problema. Não terá também outro problema, que é os cursos de água. As explorações mineiras em terra têm problemas sérios nos cursos de água, na poluição dos cursos de água, e no mar, mais uma vez, é preciso estudar como deve ser in situ, como é que funcionam as plumas causadas pela movimentação das máquinas e por aí fora. Portanto, temos essa situação. Depois há toda a outra questão que nós não sabemos, que é tecnicamente como é que se consegue levar o material até o navio e depois a própria operação do navio. Nós, neste estudo do vídeo que o Pedro mostrou inicialmente, e foram 14 toneladas recolhidas em 60 minutos. Que operação mineira em terra é que em 60 minutos consegue recuperar 60 toneladas de minério? É que não é 60 toneladas de rocha, é 60 toneladas de minério em 60 minutos. É extraordinário. Obviamente, estamos, como o Pedro Madureira indicou, num processo, ainda estamos numa fase muito inicial. Isto é too big to fail, as empresas não querem avançar já neste tipo de operação, mas estes estudos todos ajudam a fazer todas as condições. E elas podem chegar a um ponto a dizer isto não é muito caro. É muito caro construir um navio, é muito caro ter um navio, é muito caro enviar depois isto para processamento a alguns numa zona costeira, porque não sabemos. Portanto, devemos ir fazer exploração mineira no mar? Não faço a mínima ideia, precisamos de saber mais. Há um problema sério de falta de determinados elementos críticos que vêm através de minas, quer sejam em terra, quer sejam no mar, mas nós precisamos desses elementos críticos para a transição energética e para não estarmos dependentes de outros. E há muita falta de informação e muita desinformação deliberada por determinados grupos que ainda não percebi bem qual é o objetivo que eles têm e que desinformam e que conseguem sabotar algumas operações de desenvolvimento. Pronto, é a minha opinião. Ravi, obrigado, Filipe. Ravi, na tua perspectiva, na interação com a Comissão e no quadro do H2020 que tu coordenaste, sentiste que essa lógica not in my backyard na Europa mantém-se? Que é minerar sim, precisamos juntar, mas isso vamos fazê-lo num outro sítio qualquer, aqui não. Qual é a tua perspectiva? Sí, bueno, la verdad es que el análisis que ha hecho Filipa, estoy totalmente de acuerdo con ella, ha sido muy completo. Efectivamente, en Europa ahora mismo existe todavía el discurso not in my backyard. Esto es un problema porque todos queremos tener este aparatito en la mano, queremos tener pantallas, laptops, queremos tener tecnología. Y esto requiere de muchos recursos, requiere de muchos nuevos metales, de altas tecnologías, y todo ello es necesario para ello minas. Y las minas submarinas pueden tener desventajas, pero pueden también tener algunas ventajas. Algunas de las ventajas, la mayoría las ha citado Filipa, pero por poner alguna más, decir que la mayor parte del cobalto que existe conocido en el planeta ahora mismo está en los fondos marinos. El 96% de las reservas de cobalto están en los fondos marinos. Si queremos baterías, vamos a necesitar elementos como el níquel, como las tierras raras, como el vanadio, como el manganeso, cuyas reservas principales son los fondos marinos. Es decir, toda esta transición energética y el discurso de not in my backyard hay que empezar a ver cómo conciliar. Hay que empezar a ver cómo podemos hacer para no hacer este discurso a veces hipócrita que hay en Europa, ¿no? Que cuando explotamos recursos minerales en África, en países subdesarrollados con problemas de esclavismo de niños, por ejemplo, no miramos de dónde están llegando esos metales a Europa para la alta tecnología. Y es mucho más importante que los países desarrollados, que los países europeos tengan unas normativas medioambientales muy estrictas que exijan a sus compañías mineras tanto en tierra como en el fondo marino, y que sepamos que esa minería se está haciendo de un modo sostenible, de un modo controlado, ¿no? No vamos a tener tampoco con la minería submarina que desplazar poblaciones o talar bosques o selvas tropicales para crear nuevas minas. Es decir, hay una serie de desventajas y de ventajas y tenemos que evaluarlas todas ellas, pero tenemos sobre todo esto, que llegar a la sociedad, conseguir hacer conciliar
que para la evolución de nuestra sociedad en los términos en los que vivimos actualmente es necesario aprovisionarse de recursos, y si no tenemos esos recursos, nuestra sociedad no va a evolucionar en los niveles que está haciendo actualmente, y probablemente involucionemos. No sé hacia dónde queremos ir, pero está claro que hay que mirar al futuro, pero también mirando lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? En nuestros países y en nuestros mares. Obrigado, Javier. Posso, Nuno? Eu vou deixar para o fim, porque depois isto vai ligar muito bem com uma coisa que é, então, como é que comunicamos? Mas eu já te deixo intervir no fim e depois ligamos aí. Pedros, começamos pelo Ferreira e depois Madureira. Eu gostava de pôr aqui em cima da nossa mesa redonda virtual um dado que é importante que tenhamos presente nas nossas mentes. Que é este. As 31 licenças que até agora foram atribuídas pela ISA para os 3 tipos de recursos que nós temos vindo a falar, os manganeses, as crostas, os sulfuretos maciços polimetálicos, tem aí uma área total para exploração de cerca de 1,5 milhão de quilómetros quadrados. Ora, se nós contabilizarmos isto relativamente à área total dos fundos oceânicos, corresponde a 0,4% da área total dos fundos oceânicos. Não quer dizer que isto seja justificativo, de que nem que nos dê luz verde para nós iniciarmos essa exploitation, essa mineração, mas na realidade a área neste momento é muito pequena comparativamente à área que nós temos dos fundos oceânicos. E quando nós vemos na comunicação social, e não só, e muitas vezes estes debates com a biologia, fica-se sempre com a ideia de que é uma coisa generalizadíssima, portanto é por todos os fundos oceânicos. Não é bem assim. Relativamente a todos os argumentos a favor e contra, praticamente todos já foram ditos, quer pelo Javier, quer pela Filipa. Só queria acrescentar uma coisa, relativamente aos depósitos minerais submarinos. São depósitos que são compósitos, ou seja, cada um destes minerais que constituem estes recursos, tem vários elementos. Por exemplo, os nodos de manganês, os nodos de polimetálicos, antigamente chamados de nodos de manganês, para além de terem o manganês, tem também níquel, tem também cobre, tem também líquido, tem terras raras, tem cobalto. Mesma coisa para as crostas. Os sulfuretos maciços polimetálicos, para além do cobre e do zinco, podem ter prata, bário, cobalto, etc. Ou seja, é uma vantagem que poderá ser muito bem aproveitada, uma vez que não estamos só a explorar um metal, mas vários metais. É só uma nota que eu queria acrescentar. Pedro, Madureira. Pois, eu também, mais uma vez, concordando com tudo o que foi dito, também acho que não foi dito, adicionava aqui mais uma vantagem dos depósitos marinhos, é de facto a sua produção ser feita através de infraestruturas que são móveis, não é? Quando abre uma mina em terra, abre um buraco, abre qualquer coisa, uma estrada, tudo isso são estruturas que são perenes, são fixas, e enquanto eu no mar, enfim, tenho um mecanismo de produção que é móvel. Quando terminar num sítio, posso levar a minha mina, posso levar para explorar outro sítio. Para além de tudo isto, eu acho que, quer dizer, por exemplo, a mineração na área, com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, eu acho que tem um interesse da China, de alguma forma, que também tem a ver com o multilateralismo, que é o facto de podermos ter a exploração mineira a ser monitorizada, a ser controlada pela comunidade internacional. Em vez de ser dentro de fronteiras e depender apenas de um governo, de um país, e haverá países em que a gente confia, quer dizer, eu olho para uma mina na Noruega ou na Finlândia ou em Portugal, de uma maneira diferente do que eu olho, se calhar, para uma mina de cobalto na República Democrática do Congo, e pronto, e portanto, eu acho que tem este fascínio de poder ser monitorizado pela comunidade internacional, e que me parece uma coisa muito, muito interessante. Se somos capazes de precisar destes depósitos no mar, eu acho que provavelmente, se calhar não. Quer dizer, se calhar os depósitos que temos em terra, porque também às vezes faz passar esta mensagem que as reservas em terra estão a diminuir. Na verdade, os dados não mostram propriamente isso. As reservas em terra continuam a existir, provavelmente há quantidade de dados suficientes para satisfazer a nossa transição energética e a nossa necessidade. Agora, isso tem um custo. Como alguém dizia, tem um custo ambiental, quer dizer, vamos ter que destruir mais floresta, vamos ter que destruir mais solo agrícola, e pronto, e portanto às tantas se calhar temos que pensar quais desses impactos é que eventualmente poderiam ser fazer-se uma transição para o mar. E quando penso na exploração do mar, também acho
que não é para pensar, eu pelo menos não gosto de pensar assim, que é, bem, vamos adicionar mais uma fonte de metais. Não, eu acho que a grande vantagem dos depósitos marinhos era poder eventualmente evitar algumas das explorações em terra e fazer com que algumas minas em terra não aconteçam de facto. E portanto eu vejo o mar assim. Depois tem outra coisa que tu dizias, porque é que as populações, porque é que há tanta resistência a isto. Já falámos no NIMBY, que é o Not in My Backyard, e tu sabes que eu gosto muito, eu acho que agora nós estamos naquela fase do banana, e o banana foi uma coisa que saiu num editorial da revista Nature em 2016, acho eu, que quer dizer build absolutely nothing anywhere near anything. E portanto nós estamos agora, a sociedade somos bananas todos, quer dizer, a gente não quer nada, não quer que se abra minas, mas também não queremos os combustíveis fósseis, também não pode haver gases na atmosfera, mas quer dizer, mas temos que ter tudo. E isto é fácil de dizer, de facto, para os países desenvolvidos, em que podem, na verdade, falar um bocadinho da economia circular, na reciclagem, porque, enfim, porque têm tudo, mas quando olhamos para os países que estão ainda muito longe do desenvolvimento humano que a Europa está, por exemplo, pois aí fica mais difícil defender isto, não é? Como é que nós somos bananas quando há tantos milhões de pessoas que não têm nem luz nem água potável? E eu custa-me ser banana nessas situações, mas pronto, mas vivemos numa sociedade de bananas. Muito bem, agora que tu ouves toda a sociedade que nos ouve e outros que tais, Patrícia, também o teu comentário, mas já fazendo a ponte para uma coisa. Tudo o que vocês disseram é totalmente razoável, aliás, não é desconhecido para a maior parte, se calhar, da audiência. Portanto, valores concentrados de metais no mar, menos movimentações de estéreis, menos impactos em aquíferos, explorações móveis, trabalhos qualificados, e ainda assim, apesar disso tudo, a banana impera, não é? Do que toca ao mar. E reparem que o mar não é o backyard, o mar está lá fundo, mas as pessoas, ainda assim, ao contrário do que estamos a fazer no emerso, em que há explorações mineiras e elas subsistem, no mar há uma lógica total preservação. E, portanto, pergunta para ti, Patrícia, além de tudo isto, tu podes comentar, obviamente, também, que o que querias falar há pouco, é como é que se comunica, como é que se torna transparente a operação, como é que as pessoas perdem medos cénicos e se evita que se criem dogmas que na prática se calhar não são assim tão pungentes, tão dramáticos como são expostos pelas pessoas ou entidades, como diz a Filipa, que têm uma lógica hiperproibicionista. Ou de facto, pegando naquilo que o Pedro diz, e porque há recursos em terra e pelos vistos em terra não causa tanta questão, pelo menos nas minas existentes, então a tal moratória que é pedida por alguns, se calhar é o caminho para deixar o sistema resfriar até que a necessidade seja mesmo premente. Enfim, eu estou a fazer perguntas que são muito inclubantes, mas do your best, Patrícia. Vai. Ok. Eu acho que quanto à pergunta anterior foi praticamente tudo dito, sendo que eu concordo com a Filipa quando ela diz que não tem só a ver com o mar, agora não se pode fazer nada, o que aconteceu, que vimos com o lítio, com a prospecção de petróleo ao largo do Algarve, vimos vários exemplos, não se pode fazer nada em Portugal e eu acho que é mesmo total desconhecimento da nossa dependência e da nossa necessidade dos recursos. A sustentabilidade está na moda, mas a sustentabilidade que é passada para a sociedade é só a sustentabilidade ecológica e a sustentabilidade é um nicho entre a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ecológica, ok? E, portanto, a sustentabilidade social também conta aqui. Quando há bocado falávamos de fazer os testes piloto e os testes in situ que são necessários, eu acho que são mesmo necessários, mas têm que ser feitos no primeiro mundo, onde há regulação e onde há uma malha apertada e olhos muito postos no que está a acontecer. E se não nos despacharmos e não avançarmos um bocadinho para
para testarmos a potencial mineração submarina, que eu também não sei se será necessário, efetivamente, no primeiro mundo, ela vai começar a acontecer sem qualquer tipo de regulação nas águas territoriais de países, territoriais não, mas nas DEs de países, ok? Portanto, eu acho que é mesmo preciso avançar. Como é que se comunica? Eu não sei, eu acho que nós os geólogos fazemos da nossa profissão uma coisa muito pouco sexy. Eu acho que temos que fazer a geologia mais sexy, ok? Quando eu trabalho com as escolas, com o sistema educativo, quando o que ensinam na geologia, logo de base aos miúdos, é rochas sedimentares, rochas metamórficas, e não é o sistema Terra como um todo e a importância que ele tem para a sociedade e para a forma como nós vivemos, ok? Nós temos que saber vender a geologia. E, primeiro que nada, acho que temos que começar a saber vender, não só na escola, mas para a sociedade em geral, a importância que a geologia tem e que os recursos têm para nós atualmente vivermos como vivemos. Há bocado o Pedro estava a dizer que a dualidade, nós temos tudo e podemos aqui na Europa e no primeiro mundo sermos uns grandes bananas e dizer que não se pode fazer absolutamente nada, não é? Mas há todo o resto do mundo que precisa de chegar ao nível a que nós estamos, e para chegarem ao nível que nós estamos, e têm todo o direito a isso, precisam ainda de são precisos ainda muitos recursos para que eles possam ter as condições de vida mínimas que não têm atualmente. Só para vos dar não sei se têm noção que daqui a 3 dias, no dia 15 de novembro, vamos atingir os 8 bilhões de pessoas na Terra. Ok? E, portanto, não paramos de crescer e vamos crescer, estamos a crescer uma média de 1 bilhão em cada 10, 12 anos, né? Como quando ainda em 1927 foi quando atingimos os 2 bilhões. Portanto, isto agora vai ser sempre a abrir. E, portanto, temos que começar a comunicar de uma forma muito mais insistente e chegar a maior número de pessoas. Se as moratórias que falamos, que se falam, as moratórias à mineração podem ser uma forma de deixar esfriar um bocadinho as coisas. Eu acho que a moratória, a mim, faz-me sentido no sentido em que ainda não sabemos se é necessário ou não, mas não pode ser uma moratória que proíba o continuarmos a saber e o testar. Senão, imagina que de repente é preciso, e chegamos à conclusão que é mesmo mais eficiente minerar no mar e que temos capacidade técnica para isso e que é economicamente viável, não temos os conhecimentos para saber, para o fazer de uma forma sustentável. Portanto, acho que essa é a minha resposta. Obrigado, Patrícia. Nós estamos a chegar ao fim. Eu tinha prometido um espaço de interação com a plateia virtual. Eu sugeria, eu não sei se as pessoas que nos veem têm conhecimento aqui dos Zooms, mas no chat podem pôr perguntas e dizer para quem no painel ou se para todos. Eu dava agora um momento para isso e enquanto dou um momento para que vocês escrevam as vossas perguntas, se as tiverem, ou os vossos comentários, perguntava ao painel, vocês acham, e a resposta sim ou não, para já a Patrícia disse eventualmente se há moratória, mas com condicionalismos para poder haver na mesma desenvolvimento e aumento de conhecimento. Alguém tem uma posição contrária a isto, ou é contra a moratória, ou é a favor de uma moratória de atividade zero, só para darmos... Eu sou contra a moratória. Tu és contra a moratória, Pedro, sim senhora. Javier. Deixa-me só dizer porquê. Posso ou não? Não, ainda não. Agora primeiro é uma sondagem à boca da urna. Javier. Yo estoy contra la moratoria también. Filipa.
É um ninho, vou dizer, sou contra. Não há NIS não é um voto. Aplica-se a tudo ou só às zonas da área? Não, Ou zonas fora de jurisdição? pode haver sim, mas não pode haver NIS. Patrícia, devo um sim, mas. Sim, É é um moratório, mas. Sim, mas também. Pedro Ferreira. Também sou contra. Muito bem, então os contras que falem agora em menos de 30 segundos cada um. Eu sou contra porque a moratória, é preciso ter em conta que grande quantidade de dados de informação que é trazida a público, que se vai acumulando e que se acumula desde há muito tempo, a maior parte dela, na verdade, é feita por aqueles que têm os tais contratos de prospecção. Porque são eles que têm o dinheiro, têm o investimento, fazem o investimento para adquirir esse conhecimento. Okay? Com um propósito, que é o propósito comercial, tudo bem, mas eles que estão a fazer fundamentalmente. As universidades, as academias não têm capacidade de investimento financeira para ir fazer trabalhos muito, enfim, prolongados na Clipperton Zone. Exatamente. Moratória à exploração comercial, no fundo, vai criar um desincentivo para estes contratos, para estas empresas, investirem na aquisição do conhecimento. E, portanto, aquilo que as pessoas dizem, não, nós somos contra a moratória, mas a favor do conhecimento. Não, é para continuarem lá. Está bem, mas continuarem lá, quem é que paga? É que depois não vai haver estas empresas, muitas delas não vão ter capacidade para o fazer porque o incentivo não está lá. E, portanto, Vamos continuar no regime da banana. Acabou o tempo, Javi. Ya. Sí, opino igual que Pedro. La moratoria lo que podría traer consigo es la paralización de la carrera investigadora y de conocimiento de los fondos marinos. El hecho de que haya unos contratos de exploración a nivel internacional ha movido también a los gobiernos de los diferentes países del mundo a conocer sus recursos submarinos. Si nos volvemos otra vez a la congelación que supone una moratoria, volveremos al desconocimiento. Y el desconocimiento es la base para realizar una explotación en un futuro sin conocimiento real y poder de esa forma generar un atentado medioambiental, como ha ocurrido ya en el pasado muchas veces en tierra firme por falta de conocimiento, y se han explotado regiones, se ha empezado a hacer explotaciones en regiones de las que no se tenía conocimiento y finalmente eran yacimientos minerales pequeños con bajo valor que no se hubieran explotado con un conocimiento más profundo de la zona. Por tanto, creo que precaución sí, pero moratoria no. Pedro Ferreira, mais algum argumento a somar a estes? Somente dizer que o próprio desenvolvimento do conhecimento da parte da faunística, dos ecossistemas do mar profundo, tem tido um grande desenvolvimento exatamente com estes estudos de exploração. Estás com o próprio conhecimento a nível mundial, não só da parte dos minerais que aí existem, mas também da parte dos ecossistemas, das relações ecológicas, etc., têm tido um grande desenvolvimento por causa disto. E, portanto, trabalhando em conjunto, e tomando como exemplo aquilo que estávamos a falar sobre os testes piloto, in situ, a parte ambiental, etc., é algo que se poderá fazer no futuro, a não ser alternativamente que tornarmos a ser na política de banana. Exatamente a mesma coisa. Muito bem. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, Nuno, só para dizer que eu não acho, eu não entendo desculpem, agora tive uma branca, mas este ambiente contra a exploração do mar profundo como uma coisa, geologia versus biologia, só para deixar, acho que vai muito além disso, não é os geólogos querem e os biólogos não querem, tem a ver mais com, com bom senso. Tem a ver com o bom senso, mas a força motriz que está por trás não há a mínima dúvida, não é? É a parte das pessoas, dos nossos colegas da biologia, como é óbvio, isto não é uma guerra, mas são os nossos colegas da biologia, que estão nos sistemas ecológicos, que realmente estão muitíssimo preocupados e passam essa preocupação, como é óbvio, não é? Estão, mas não são geralmente quem faz muita da contra-informação que existe. Meus caros, pegando nisso e porque a pergunta que nos foi feita no início da sessão, Paulo Fonseca, eu ainda assim vou pô-la em cima para vocês poderem comentar e volto a dizer, porque estamos já a fechar, a quem está a assistir a esta sessão,
Se ainda assim quiser fazer algum comentário ou pergunta, use o chat para dirigindo a pergunta a quem quiser no painel. O Paulo Fonseca diz, tendo em conta os objetivos para a defesa do ambiente promovidos pela UE, calculo que seja a taxonomia europeia e o Green Deal, e os impactos negativos no capital natural, aliás, desculpem, os impactos negativos no capital natural estão avaliados. Acho que a sessão, entretanto, clarificou isto, mas deixo para vocês comentarem. Existem contrapartidas para repor os atentados ambientais provenientes da exploração marinha, ou seja, mais uma vez a questão do restauro dos ecossistemas, que suponho que foi o Javier que abordou há pouco. Alguém quer responder? Posso só dizer uma coisa? Isso, inicialmente, quando, por exemplo, a Nautilus começou o estudo pioneiro, foi a primeira empresa a fazer... Vocês estão a ficar um painel reverberativo e pouco disciplinado, mas sim, diz lá. Desculpa, eu não ouvi. Hã? Era o Javier, desculpa. Não, pode ser tu, mas temos aqui uma pergunta do Paulo que tem que ser respondida. Força. Eu vou responder relativamente a essa questão. Na altura, a Nautilus fez o primeiro, quando a Nautilus começou a contratar uma bióloga e que esteve a fazer um trabalho, foi o primeiro trabalho exaustivo de estudo do impacto ambiental de uma possível exploração mineira. E nesse trabalho já consideravam, já contemplavam à face daquilo que se conhecia na altura, como é que seria o processo regenerativo após a retirada dos sulfuretos maciços. Portanto, já há algum trabalho. Mas, mais uma vez, esse trabalho é muito insuficiente. Não se sabe, portanto, não se pode ainda falar em atentado ambiental quando ainda nem sequer se sabe como é que se vai processar ou como é que é possível processar um processo económico de extração do minério, qualquer que seja o tipo de recurso. Portanto, deixamos longe dessa fase. Mas qualquer empresa, quer seja em terra ou em mar, quando começa o processo e quando tem licença para exploração, tem que ter à partida, e em países onde há regulamentação capaz, um processo de fecho, de closure, e esse processo de closure obriga a um processo em que se deixa o sítio que foi explorado, não pode ser uma reversão total ou o mais próximo do total. Portanto, essa regulação existe em muitos países. Portanto, é por aí que se tem que trabalhar. Ok, obrigado, e acho que com isto foste, afinal, peço desculpa, estava a criticar-te completamente fora de tempo. Respondeste perfeitamente bem à questão do Paulo. Há aqui um comentário da Ana Torrão, excelente, parabéns à associação e ao painel. Os meus alunos vão ver este vídeo, para suponho que seja uma professora do secundário. Eu que sou um bocado banana, lá está, vocês na parte final deste painel não só injuriaram a sociedade chamando de bananas, como disseram que tudo isto era pouco sexy. Enfim, foi assim uma parte final. Mas a Ana diz... os meus alunos vão ver este vídeo, eu sou um bocado banana, considero os jogos têm de se fazer ouvir junto de quem faz programas escolares, é urgente que o façam. Patrícia, suponho que tens aqui TPC dentro do quadro da Escola Azul para neste quadro da Geologia, haver uma dinâmica diferente. Tem de haver um investimento que durante muito tempo não foi valorizado a nível de comunicação de ciência, totalmente de acordo, não sei o que é que vocês pensam. É urgente que todos saibam que são matérias críticas e em que objetos e equipamentos do dia-a-dia eles existem. A maior parte das pessoas desconhecem a quantidade de detalhes que os rodeiam no dia-a-dia. Que tal o minuto geológico à semelhança do minuto verde? Falta ainda investir muito na diminuição do consumo e na reciclagem de materiais, portanto, no quadro da economia azul. Parabéns, de resto. Obrigado. Foi um grande comentário. Obrigado, Ana Torrão. Algum comentário vosso? Não, totalmente de acordo. Tudo excelente. Também estou a favor do minuto geológico. Muito bem. Eu que sou um banana. Uma excelente ideia. O Francisco Patela diz muito bom, grande Francisco, já não nos vimos há muito tempo. Anabela Veiga, excelente mesa redonda e virtual. Obrigado nós, Anabela, pelo comentário. E obrigado a todos pela vossa presença, o que significa que estamos a acabar, não sei... temos aqui uma, peço desculpa, Ana. Não acham que a preocupação que existe sobre a exploração dos fundos oceânicos atualmente tem a ver com os maus exemplos que durante muito tempo existiram em meio terrestre? Esta pergunta é pertinente. É só visitar uma mina abandonada ou perguntar a pessoas que viveram junto às explorações mineiras para perceberem os medos. A pergunta é feita pelo Carlos Bispo. Eu só muito rapidamente diria ao Carlos Bispo que sim, claro, sim, a resposta é mesmo sim, tem a ver com isso. Agora,
Agora também temos que ultrapassar um bocado algum do mau passado que temos e temos que olhar também para as boas práticas. Também se podia falar de muitos atentados ou de muitas péssimas explorações agrícolas que vemos por todo o lado e que têm, enfim, um impacto e um poder disruptivo muito maior do que uma mina, mas sim, há este estigma, continua a ter, sim. Mais alguém? Tenho aqui uma do Diogo Jacob e acho que temos que começar a convergir para o fim. Até que ponto o estudo da composição do material transportado nas correntes marítimas nos pode permitir identificar depósitos de minérios? Alguém tem alguma... ¿Faz sentido? ¿No faz sentido? ¿Cuál es a vossa perspectiva? Sí, podemos, por ejemplo, en el proyecto Mind the Sea hemos localizado las zonas costeras donde existen lo que llamamos placers o placeres o bonanzas, que es de minerales arrastrados por los ríos hasta la costa y las corrientes marinas para identificar depósitos minerales cerca de las playas, en las zonas más costeras, más de aguas menos profundas. Muito bem. Meus caros, eu queria agradecer muito à APG por esta sessão, que acho que foi bastante rica e construtiva, e agradecer-vos a vocês por terem participado neste painel com a vossa experiência, com o vosso conhecimento e com as vossas perspectivas sobre este tema que continua a ser corrente, crítico, quente e necessário. E se calhar daqui, além de tudo o que podemos aprender, sai aquela boa sugestão do Minuto Geológico como forma de comunicar como os materiais e as matérias-primas são fundamentais para a nossa vida do dia-a-dia e também para as pessoas perceberem que aquilo que vivem, se calhar, no mundo desenvolvido não corresponde a 70%, 80%, 90% da maneira como as pessoas neste mundo vivem. E essa solidariedade da geopolítica, geossocial é fundamental. Dar os parabéns à APG de novo e esperar que mais eventos destes ocorram, até com os colegas biólogos, porque de facto isto não é guerra nenhuma. A ideia aqui não é... Não é mesmo. Não é andar vou dizer, batatada retórica com biólogos ou com ONGs. Acho que todos têm lugar, todos têm que ter a opinião. E será a única maneira de informar é fazer o diffuse de algumas coisas que, de facto, a mim também parecem desinformação. Não é enquistar e dizer que os geólogos é que sabem, ou os ONGs é que sabem, ou os biólogos é que sabem. Estamos num system Earth e temos que ser cientistas colaborativos dentro deste sistema Terra integrado. É isso, exatamente. Ok? Acho que havia uma surpresa, para tu agora passa a bola à organização do evento. Sim. Obrigada, Nuno. Efetivamente é uma boa sugestão, a sugestão do Minuto Geológico, e é algo que realmente nós também já pensamos, falta operacionalizar, e sem dúvida que a sugestão de termos também colegas da biologia para debater estes temas é efetivamente importante e, portanto, fica aqui o mote para uma segunda edição da mesa virtual ou presencial dos recursos marinhos, também com esses colegas da biologia. Eu gostaria de agradecer a todos os convidados pela excelente discussão e como disse o Nuno, hoje já ficaríamos se calhar a tarde toda ou até mais tempo a falar sobre estes temas que são realmente bastante interessantes. Gostaríamos de agradecer a todos os oradores pelas vossas claras e extraordinárias intervenções e ao Nuno por ter sido o comandante deste debate, colocando questões pertinentes e dando espaço a todos para expressar os seus conhecimentos e opiniões. Chegou então o momento de revelar as 12 personalidades geológicas da edição de 2023 do calendário APG 365. Antes disso, no entanto, eu queria expressar o agradecimento da APG à Sofia Pereira e à Inês Pereira, as impulsionadoras desta iniciativa, que pretende dar a conhecer os rostos e algumas curiosidades daqueles que fazem parte da nossa classe profissional, bem como angariar fundos para financiar atividades dedicadas à formação de alunos na área da geologia. Esperamos assim aumentar o envolvimento da APG na formação dos futuros profissionais, enquanto se promovem os atuais e a geologia como ciência. Sofia, penso que estás aí, the floor is yours. Boa tarde a todos, muito obrigada, Mónica. Antes de mais, queria agradecer à APG ter aceitado esta nossa maluqueira há um ano, e para nós tem sido um imenso prazer conhecer estas pessoas e poder discutir
aqueles detalhes da geologia que só outros geólogos é que têm paciência para falar deles connosco. Não sei se já conhecem a iniciativa, temos um website que vou compartilhar um bocadinho, se eu conseguir, que isto eu sou, não é este, esperem, que eu sou info-excluída, esperem um bocadinho, é este. Ok, o website já está, ainda não está completamente atualizado, já vamos descobrir quem são estas caras, mas já podem fazer a reserva da edição de 2023 e aqui conseguem encontrar um conjunto de informações não só relativas à iniciativa, àquilo que nos move. Nós queríamos dar a conhecer as caras por trás dos nomes que muitas vezes conhecemos da geologia, também atribuir as histórias, que às vezes já ouvimos falar, às caras, e funcionar, a certo modo, como um portfólio, não é? 12 pessoas o ano passado, 12 este ano, daqui a 10 serão 120, e conseguimos ficar assim com o registro dos geólogos portugueses. Vou então passar o teaser, que será um teaser à semelhança do ano passado, se o viram, que é um apanhado de um bocadinho das entrevistas. Estas entrevistas sairão ao longo do ano de 2023, no dia 1 de cada mês sai o mês respectivo com a pessoa que tem o geólogo, que tem o seu aniversário nesse mês, e está tudo disponível no website, quer um teaserzinho depois pessoal da entrevista de cada pessoa, quer toda a entrevista transcrita. Espero que isto funcione. O som não é o melhor, não é? Portanto, isto é feito por geólogos, não somos profissionais de vídeo, por isso, para quem não está com fones, sugiro que assim que eu me calo, né, que é para não ficar estridente com a minha voz aí, que aumentem o som. Só um bocadinho para eu pôr aqui a compartilhar o som, e julgo que está. Estão a ver a tela completa? Sim. Sim, Pronto, sim. Vou então passar. O meu nome é muito comprido. Helena Maria Santovaia Mendes da Silva. José Tomás Oliveira. António Manuel Bundes Mateus. Maria Francisca Falcão e Cunha de Campos Guzmão. O meu nome é Romeu Vieira. Daniel José Elias Gabriel. Marina de Sousa Paiva. José António Simões Cortês. Fernando José Raiano de Sousa Barriga. Rita Alexandra das Neves Sousa Elves Martins. Renata Santos. Patrícia Alexandra Moreira dos Santos. Todos os geólogos devem ter uma história para contar sobre aquilo que trabalham. À procura de água quente. Será que é agora que vai sair água? Será que é agora que vai acontecer alguma coisa? Descobrir a história que os minerais contam. Eles se instalam, como é que eles ascendem na crusta. Essas coisas estão para aí, pá. Essas perguntas. Claro, essa é fácil. Se eu soubesse o que sei, não sei se posso falar isto assim ou não. Pois, eu também já pensei nisso. Eu disse, isto não deve dizer muito bem da minha pessoa. Agora vai sair de casa dos pais e não sei o quê. Sim, mas está na hora, não é? Tipo... O cabelo está na moda e eu, obrigada, professor. Essa trunfa, eu... Corta lá isso, peço desculpa. Essa é uma entrevista muito desinteressante comparada com aquelas que eu li. Esse é o Facebook. Sim, vamos ali ao Facebook. Mas isto nem tem rede, como é que vocês têm aqui o Facebook? O curso todo, recursos minerais metálicos. Uau! Gostei dessa cadeira. Já foi há mais de 5 anos. Continua a aparecer um miúdo a olhar para um afloramento como se fosse a primeira vez. E agora a carga burocrática mata mais vezes. Preencher os totobolas todos, depois... Isso é muito. Mas é para os engenheiros de minas, não. Os geólogos... Olha que nós geólogos também fazemos... A gente faz muita coisa com muito pouco. O maluco do geólogo que os ajudou a resolver. Pois, nós fomos mais inteligentes. Dizia que para ser bom geólogo tinha-se de ter boas pernas, bom estômago e mau feitio. Pelo professor António Mateus. A matemática, química, física. Epá, isto é tão triste. Eu achei que eu disse, mas o que é que eu estou aqui a fazer? 6 anos, mais 4 de especialidade, nem pensar, rapaz. Quando me candidatei à faculdade foi Biologia. Ai, que dor! Que dor! Esta mulher não é muito normal.
Foi estratigrafia geral com o Tomás de Oliveira. Vou ali, será que este está por cima? Tem critérios que está por baixo, se não tem, como é que é? E não perdi a oportunidade nenhuma de ir ao campo. Mete-me à frente de um afloramento e eu estou bem. No mínimo 15% das minhas ações diárias são erros. Inchado que nem um peru. C'est la digestão esferoidal. Todas as rochas são bonitas. Tenho rocha favorita, são todas. Eu gosto de tudo. Cornelas simpáticas. Pirite. Trilbite. Isto é magia. É magia. Agora os meus hobbies é ser motorista dos meus filhos, enfermeira dos meus filhos. De 2 para 3 filhos já não há problema nenhum. Isso é a deixa da minha esposa. Por causa da tia, não foi para a Islândia. O andador também fazia assim umas patifarias mesmo. Não, eu sou beirão. Os beirões não têm medo de nada. Tenho algumas dúvidas sobre isso. Há quase 2 horas estamos nisto, pá. O meu dia tem 25 horas se for preciso, não tem problema. Mas eu aturar pessoas não quero, eu prefiro aturar as pedrinhas que não falam. Pedras duras. Pedra dura. Duríssima. Tem medo que a rocha comece a gritar com ele. Faltavam para aí 2 cartas para aquele território. A geologia pura e a geologia impura. Nós furamos, é que sabemos se a coisa está lá ou não. Fóssil preferido. Fóssil, o que é isso? A trilbite. Achávamos que aquilo eram peixes. Comer uns rodistas com limão. Bem grandões. E a gaveta dos basaltos. Miocénico. Martelo. Lusitaniana. Lusitânica. Apanhaste-me aqui nas curvas. No trabalho de campo, gosto muito depois da reunião de trabalho à hora do almoço. Pois. Nós também gostamos muito dessa. Pois. Olha, podíamos ter combinado a almoçar, mas vocês têm mais que fazer. Não há nenhum cientista que esteja satisfeito com o seu próprio trabalho. Pronto. Passem pelo website, apoiem a iniciativa para que possamos continuar a fazer isto todos os anos e vão acompanhando todas as entrevistas. Está agora a entrevista do Rui Batista, que foi de novembro. Em dezembro irá para o ar a entrevista ao Martins Carvalho e pronto, e depois para o ano já viram quem são as caras, é só ir seguindo a iniciativa, divulgar e, sobretudo, adquirir o calendário, porque é assim que nos conseguem ajudar não só a manter a iniciativa, como também a conseguir apoiar iniciativas persistentes. Este ano decidimos apoiar o Congresso de Jovens Investigadores de Estremoz, que tinha um curso de campo e que, entretanto, não pôde ser realizado agora em outubro e será realizado em abril. Muito obrigada a todos e, uma vez mais, muito obrigada à APG. Obrigada, Sofia. E resta-me agradecer mais uma vez a todos os participantes, ao painel de convidados, reforçar que quem quiser já pode fazer uma pré-encomenda do calendário em apg365.pt e assim que este esteja disponível será enviado pelo correio ou entregue no local que escolherem. E passaria agora a palavra ao Luís Lopes para o encerramento da sessão. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Não quero mais agradecer a excelente mesa redonda que aqui tivemos e o meu convite é que agora peguem nos vossos pares e vão à adega provar o vinho com umas castanhas. Parece que não estão muito boas, mas pode ser que tenham sorte. Até à próxima e obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, obrigado.